Bem-vindo ao Notícias da União Cristã Espírita Amor e Verdade, relativa à semana de 11 a 17 de outubro de 2020. Nessa primeira parte, vamos hoje fazer uma meditação, primeiro a partir de uma comunicação contida no livro O Céu e o Inferno, ditado pela espiritualidade ao professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec. Este livro, para os companheiros que não conhecem, ele está dividido em duas partes. A primeira parte destina-se a discussões doutrinárias. A segunda parte é extremamente rica e coloca exemplos de espíritos desencarnados em várias situações, espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos sofredores. E no capítulo 3, que se relaciona aos espíritos em condições medianas, há um diálogo entre o espírito identificado como Joseph Bré, falecido em 1840, e evocado na cidade de Bordeaux pela sua neta em 1862. Caro avô, poderei dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Tudo o que quiseres, querida filha. Eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejo instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia, do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem. Devem perdoar do fundo da alma, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Devem, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser um homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres,
que não tive a atividade necessária que o esquecimento de Deus impelimos a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórios à lei de Deus. Compreendo muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade e que percrusta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de suas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhe apagará as faltas. Complementando os comentários de Joseph Perret, trazemos aqui, agora de Carnados, comentários sobre esse mesmo tema, a honestidade. Trata-se de Raul Teixeira, numa produção da Federação Espírita do Paraná. Na nossa vida diária, é muito importante a relação que estabelecemos com os outros. O nosso próximo, sem dúvida alguma, é a extensão de nós mesmos. E por causa disto, temos que convir quanto à importância desse relacionamento social. Normalmente, temos ouvido falar, muitas vezes, dos períodos, das fases em que o mundo é acicatado pelos atos negativos, pela desonestidade, pelo desplante, pelo antiético ou pelo imoral. Naturalmente que quando pensamos nessas coisas, avaliamos todos esses fenômenos relacionados aos outros. Fulano, Beltrano, Cicrano são desonestos. Mas em que se constitui a desonestidade? A princípio, nós poderemos pensar que a desonestidade seja o indivíduo furtar, roubar, tornar-se um criminoso, um traficante, alguma coisa que agrida a estrutura da sociedade, alguma coisa que denigra a condição humana. Dizemos que esses indivíduos são desonestos. Alguém que fraude alguma coisa, fraude imposto de renda, fraude os compromissos que tem que cumprir, minta para não dar conta dos seus deveres, chamamos essas pessoas de desonestas. E quase nunca nos apercebemos relativamente ao nosso próprio grau de desonestidade. Mas o mais importante do que refletirmos em torno da desonestidade será falarmos a respeito da virtude oposta, que é a honestidade. Parece que o velho Rui Barbosa, na sua época, previu um fenômeno que hoje nós estamos vivenciando a largas. Dizia o Águia de Aia que chegaria um tempo em que o desplante antiético e imoral chegaria a tal nível que o indivíduo, que o homem teria vergonha de ser honesto. Parece-nos que isto vem acontecendo cada dia com maior intensidade. As pessoas, de modo geral, passaram a desejar se nivelar por baixo. Parece que para muita gente o bom é nivelar-se pelo inferior. Parece que é feio a pessoa ser digna, ser nobre, ser boa. Quando o indivíduo é do bem, se diz que ele é moralista. E passamos a ter uma vergonha enorme de ser moralista, como se moralista fosse um palavrão, como se ser moralista fosse uma ofensa. E deste modo, vamos abrindo mão dessa prerrogativa de ser honesto. Daí então, vemos quanto que a garotada, a juventude sem muito boa orientação, gosta de acompanhar os seus ídolos desonestos. Os ídolos dos filmes, da criminalidade, os bandidos da tela. E certamente isso merece a nossa
observação cuidadosa. Isso merece nossos olhos atentos para que possamos orientar a nossa criança e ao nosso jovem para os valores da honestidade. A virtude da honestidade é fundamentalmente a virtude da coerência. Ninguém pode ser honesto se não for coerente. E nós nos perguntamos assim, mas o indivíduo será honesto por quê? Será honesto para quê? Nós deveremos viver a honestidade porque a honestidade nos confere harmonia interior, paz de consciência. É a honestidade que nos faz viver harmonicamente com a sociedade dos justos, dos bons, dos equilibrados, daqueles que são indivíduos do bem. Todo o processo de honestidade, então, reclamará a nossa coerência. E é essa coerência que deve tomar a nossa atenção. Todas as pessoas costumam ter aquilo que chamamos de sua escala de valores. Há indivíduos para os quais seus valores maiores se acham nas coisas materiais, nas coisas imediatistas, mas há aqueles que admitem que seus valores primordiais devem se encontrar nas questões sensíveis, nas questões psíquicas, espirituais, afetivas. E aí então encontramos o fio da navalha. É exatamente aí que muita gente se fere, é exatamente aí que muita gente se corta, porque a honestidade, sendo a virtude da coerência, propõe que estabeleçamos uma escala de valores. E nessa escala de valores, nós pontuaremos no topo, colocaremos na cabeceira aquilo que é mais importante para nós, aquilo que nós mais desejamos perseguir na nossa vida. E a partir disto, teremos um incentivo a mais para vivenciar a honestidade. A partir dessa concepção de que todos precisamos ter uma escala de valores, e quer tenhamos consciência disso ou não, todos temos a nossa escala de valores, passamos a verificar que a honestidade precisa começar por nós. Devemos aprender a ser honestos conosco mesmos. Mas o que seria essa honestidade autovivenciada, vivenciada conosco mesmos? Fundamentalmente, deveríamos aprender a vivenciar, a pôr em prática as verdades que nós vamos conhecendo, gradativamente. Ninguém consegue colocar em prática da noite para o dia um novo ensinamento, uma nova proposta moral. Nós aprendemos que primeiro se desenvolve esse aspecto intelectual da vida, primeiro nós aprendemos coisas em nível intelectual e depois, com essa experiência que o intelecto nos vai dando, conseguimos colocar em prática, pouco a pouco. É por isso que vemos muita gente religiosa que vive de forma estranhíssima. Vemos muitos médicos, pneumologistas, que fumam. Encontramos pessoas que tratam da mente dos outros, enlouquecendo a própria mente através dos expedientes mais estranhos. Achamos as criaturas que se entregam às drogas. O tabaco é uma droga, mas ele ensina para os outros como manter a saúde. Ele pede a Deus que lhe preserve a saúde. Ele pede a Deus que lhe dê saúde. Como falamos, a honestidade é a virtude da coerência. Mas como pode ser coerente uma pessoa que pede a Deus saúde e queima a saúde na ponta dos cigarros, dos charutos, dos cachimbos? Como pode ser coerente uma pessoa que pede a Deus equilíbrio e se encharca de alcoólicos que o faz perder a lucidez? Como pode alguém pedir a Deus paz na terra, paz para si, para a sociedade, se tem o nervo à flor da pele, se é uma pessoa de pavio curto, se não suporta ouvir nada de ninguém, nada que a contrarie, se é uma pessoa que somente gosta de ouvir elogios,
Ela é completamente desfocada da coerência. Desse modo, é importantíssimo que aprendamos a ser honestos conosco. Aqueles princípios já aprendidos e que são positivos para a nossa vida, vamos começar a fazer esforços para colocá-los em atuação. É natural, teremos que fazer esforços. Nós somos espíritos que provimos de um passado muito remoto, de muitos equívocos diante da consciência, muitos erros, muita tragédia que realizamos conosco mesmos e com os outros. É natural que agora que nós estamos desejosos de nos voltar para o bem, para o amor, para a luz, aprendamos gradativamente a ter essa coerência e a vivenciar o bem que nós pregamos para os outros e a atuar na paz que queremos para o mundo e a participar desse movimento de renovação do nosso planeta. E isto significa ser honesto com os nossos princípios. A honestidade não será somente a criatura não roubar, não furtar, não matar, não mentir, mas começaremos a ver que quem é capaz de mentir, de fraudar, de denegrir, de caluniar, será capaz de roubar. Porque já começa por roubar a paz dos outros, por roubar o espaço do outro. Toda criatura que é capaz de iludir as pessoas, de contar vantagens para tirar proveitos, ela será capaz de matar. Ela será capaz de sequestrar. Porque quem não é fiel no mínimo, como ensinou Jesus Cristo, nunca conseguirá ser fiel no máximo. Se nós não conseguimos ser fiéis nas coisas que estão mais facilmente sob o nosso controle, será muito difícil controlar as coisas que nos exijam muito mais sacrifício. Daí é importantíssimo verificar que nesses dias tumultuados do planeta, nós sentimos a necessidade da honestidade. Quando sentirmos alguma coisa em relação a alguém, boa ou não, digamos a esse alguém, e não ao entorno, nos trabalhos da intriga, da maledicência, da fofoca. Fulano, não gostei do que você fez. Beltrano, por que você fez isto comigo? Qual era a sua intenção? Mas quando gostarmos, também que tenhamos a grandeza de dizer muito obrigado. Meus parabéns. Você foi muito feliz e me fez muito bem. A honestidade é essa virtude que não teme dizer sim e nem teme dizer não. É por isto que o apóstolo Paulo nos pergunta nos Atos dos Apóstolos: que vinhes fazendo pelos caminhos? Vede prudentemente como andais. Andai como filhos da luz. E todo filho da luz, todo ser lucigênito, não pode andar sem espalhar claridade. E isto é ser honesto. Ao iniciarmos essa segunda parte, destacamos que o informativo digital do mês de outubro da UCEAV já está disponível. Basta você solicitá-lo por um desses dois endereços eletrônicos constantes na tela. Na página 6 tem uma mensagem muito bonita do Espírito Joana de Ângeles. E o CER, na sua página eletrônica, tem fontes de informações e de serviços para nós. Basta você acessá-lo. E noutra plataforma, no YouTube, tem a TV CR. E lá você tem depositado uma quantidade significativa de vídeos com os mais diversos temas. Aproveite. E o espaço físico da nossa Casa Espírita continua obliterado, fechado, frente à situação da Covid-19. Todavia, a nossa doutrina e a nossa criatividade estão vivas para sempre. Então, vamos participar das atividades virtuais que são oferecidas a nós nesses ciberespaços.
seja como assistente, seja como colaborador, dando sua opinião, pois que quase todas essas atividades permitem a nossa participação. Vamos lá, vamos exercer nossa criatividade. Afinal, somos seres inteligentes do universo. A boa notícia dessa semana vem de uma informação divulgada intensamente na mídia, um fato simples, que seria corriqueiro em outros países. Para nós, ainda é uma excepcionalidade. Fábio Bento, um produtor da zona rural de Humaitá, próxima a Juiz de Fora, construiu uma pequena barraca onde lá coloca produtos que estão à venda, mas não há vendedor. O cliente pega o produto, coloca o dinheiro na caixinha, porque o preço está fixado lá no produto, e pronto. Para nós, infelizmente, e nós dizemos infelizmente, pois deveria ser uma prática corriqueira e não notícia de destaque na mídia, e nem aqui. Infelizmente, repetimos, ainda é algo excepcional. E aí a gente deixa uma provocação. Passemos agora aos atores e obras. Hoje, quem está conosco aqui é esta senhora, Ivone do Amaral Pereira, que encarnou no dia de Natal de 1900 e retornou à pátria espírita no dia 9 de março de 1984. Ivone Pereira foi uma médium brasileira de muita importância, tinha várias modalidades de mediunidade e que exerceu durante toda a sua vida aqui, enquanto encarnada. Nascido em família espírita, desde cedo já manifestava a sua mediunidade intensa. Seu pai faliu várias vezes, então a família passou várias dificuldades materiais. Na verdade, eu acho que quase todo durante a encarnação de Ivone Pereira, ela passou dificuldades materiais. Aos 13 anos, começou a frequentar as sessões mediúnicas e daí para frente foi se dedicar ao espiritismo durante toda a sua vida. A obra dela é extremamente significativa, nós vamos mostrar algumas referências mais à frente, com cerca de 20 publicações. Foi uma grande divulgadora do idioma universal do Esperanto. Vamos agora, então, assistir um pequeno vídeo com uma síntese da vida de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira é uma das médiuns mais importantes da história do espiritismo no Brasil. Psicografou 12 romances e escreveu 4 livros, e dedicou sua vida ao espiritismo. Depois do jantar, ela nos chamava, nós ficávamos sentados com ela à mesa da cozinha e ela fazia um trabalho de evangelização conosco. E foram as primeiras noções de evangelho que eu tive, foram assim, com ela, lá na casa da minha mãe. E ela, então, depois de fazer esse trabalho de evangelização com a gente, ela ia para lá, para o trabalho dela. E ela dizia, agora eu vou trabalhar com os meus guias. Ela ficava pela madrugada adentro no trabalho da psicografia. Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, na Vila de Valença, hoje Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Nós demos o nome Centro Espírita Ivone Pereira em razão dela ter nascido aqui em 24 de dezembro de 1900, no antigo sítio do Rapaquejo. E também pelo fato dela ter participado da recuperação de uma obsessão muito cruel e pertinaz, a qual a minha esposa foi acometida, colocando-a na cama e com até possibilidade de uma cadeira de roda. E lendo as obras de Ivone Pereira, um dia ela nos atendeu dentro da nossa casa e nós ficamos com esse dever moral de fundar o centro. Sabendo que ela tinha nascido aqui, nós partimos para a criação do centro, com muito sacrifício, perseguições, incompreensões, tudo como um teste, né,
para que nós pudéssemos ter esse prazer de fundar esse centro. Buscamos manter a psicosfera do Centro Espírita Ivone Pereira como a psicosfera de um local santo, que ela assim dizia. Como tal, essa psicosfera precisa ser preservada através dos frequentadores, com o exemplo dos dirigentes, no estudo da codificação de Kardec e também na preparação de todas as reuniões, que devem ter início na hora certa, com toda aquela preparação que o Espiritismo nos direciona, nos ensina. A mediunidade surgiu ainda na infância, assim como as lembranças de uma vida anterior. A infância dela já foi o anúncio da missão, né, na mediunidade. Ela começou a vida desde o berço já com fenômenos mediúnicos. E na infância também convivia com os espíritos naturalmente, a ponto de não distinguir e não dar a importância que um adulto daria, né? Para ela eram criaturas que se movimentavam. E uma das mais assíduas nessa visão dela era justamente o Roberto de Canalejas, que havia sido um marido, né, que sofreu dela um perjúrio, né, uma traição, a juventude dela marcada justamente por esse sentimento de culpa, né, pelo que havia feito, né, em existência passada. Então era um sofrimento bastante intenso. Mas a doutrina ela já conhecia, né? Os guias espirituais já socorriam e ela conseguiu atravessar essa fase de juventude também. Aos 12 anos, ganhou do pai o Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, já frequentava sessões espíritas em que atendia espíritos sofredores, especialmente suicidas, por quem tinha particular carinho. Ela recolhia, então, os nomes das pessoas que apareciam nos jornais, nos obituários, que haviam suicidado, e orava por eles. E orava durante anos. E com isso, ela angariou muita simpatia desses espíritos. Espíritos como o compositor Frédéric Chopin e os escritores Camilo Castelo Branco e Liev Tolstói eram seus amigos. Ela dizia que Frédéric Chopin, quando se apresentou a ela na Terra, em algumas materializações que ocorreu em seu quarto, ela conseguia sentir um perfume de violeta. E um dia ela falou, mas tem um diferencial deste perfume, porque Charles, o seu mentor, também se apresentava com perfume de violeta. Então Frédéric Chopin um dia se mostrou a ela e falou, mas são violetas colhidas em dias de chuva, e entregou para ela. Como não nos emocionarmos diante da materialização de um espírito que foi um grande representante do belo na Terra e que se compadece diante da vida de uma médium sofrida e humilde, que nada sabia sobre ele, mas que se transformou numa grande amizade. Foi um grande presente para ela, por certo. Dos livros psicografados por Ivone, destacam-se a trilogia de romances, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha. Mas a obra-prima de sua mediunidade foi o monumental Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Entusiasta das obras de Allan Kardec, era uma apreciadora de boa literatura, lia clássicos espíritas e não espíritas. Escritora de raro talento, lançou os livros Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, em que narra suas experiências mediúnicas. Foi médium receitista e, ao longo de toda a sua vida, correspondeu-se com pessoas do mundo inteiro, a quem oferecia conselhos, consolação, amizade. O que nos aprecia mais em Ivone é a sua conduta moral, é a sua presteza à doutrina espírita, conforme nós dissemos, sua concisão, precisão, firmeza, clareza, perseverança. Isso realmente nos emociona muito. Para nós, Ivone é um exemplo que precisa ser seguido por todos os trabalhadores da seara espírita, principalmente na mediunidade, porque é como ela mesma dizia, há que se perseverar, não se pode desejar resultados imediatos, o tempo é que vai confirmar a grandeza do trabalho. Então diríamos que Ivone é uma médium
dos mais grandiosos que o nosso país conheceu, que o nosso Brasil conheceu. Pela coragem espiritual que Ivone sempre demonstrou, o médium Chico Xavier a definiu de uma forma que resume toda a vida dessa médium. Uma heroína silenciosa. As obras mais conhecidas de Ivone do Amaral Pereira. Destacadamente, Memórias de um Suicida. É um livro robusto e que talvez fosse idealmente lido após nós tomarmos contato com o Pentateuco Kardeciano. Uma outra obra importante é Nas Telas do Infinito, por Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Amor e Ódio, pelo espírito Charles, foi um grande companheiro de Ivone Pereira em várias encarnações. Também, Dramas da Obsessão, A Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida e a trilogia, também muito conhecida, nessa ordem, né? A primeira obra é Voragens do Pecado, Nas Voragens do Pecado, a segunda, Cavaleiros de Lumière e O Drama da Bretanha. Essa é uma indicação, talvez, quem quisesse iniciar no conhecimento da obra de Ivone Pereira, iniciar por essa trilogia. Muito obrigado, Ivone Pereira, por tudo que nos possibilitou de aprendizado. E agora, o informe da pandemia Covid-19. A nível global, destaca-se o recrudescimento da Covid-19 nos países da Europa, que estão tomando medidas draconianas. Alguns países, como a Espanha, como França e a Alemanha, frente ao inverno que está chegando, estão tomando medidas para se evitar aglomeração, sobretudo. Mas, ainda assim, países como os Estados Unidos, como o Brasil e a Índia, são os mais significativos em termos de contaminação. A tendência no Brasil é de estabilidade e redução, uma vez que estamos nos aproximando do verão. A nível global, semana anterior, 34 milhões de casos. Chegamos, sexta-feira passada, a 36 milhões de casos, um aumento de 2 milhões e 200 mil casos. A taxa de crescimento da semana passada para essa semana aumentou cerca de quase 170 mil casos. A nível nacional, quase 5 milhões e agora ultrapassamos 5 milhões. O aumento foi de cerca de 180 mil casos. Mas aqui existe uma informação importante. A taxa de crescimento, com valor de 179.720 nessa semana, significa uma redução de quase 9 mil casos em relação à semana anterior. Ou seja, há uma tendência de estabilidade e declínio. No nosso estado, eram mais de 270 mil, passamos para 282 mil casos, um aumento de mais de 11 mil casos. E a taxa de crescimento no estado do Rio de Janeiro aumentou. Mais 780 casos, aproximadamente. O nosso município, na semana passada, 1.184, agora 1.226, um aumento de 42 casos. Semana passada, apenas 7 casos. Quer dizer, uma taxa de crescimento de 35 casos essa semana. Na semana passada, foi apenas um aumento de 7 casos. Vamos torcer para que esses valores diminuam
e para que nós continuemos aqui em nossa Saquarema com baixo risco para a doença. Lembrando que estamos no meio de um feriadão. E agora os informes da nossa comunidade espírita, de estreia dessa semana no canal da UCEAV. Lembrando que os estudos estreiam sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, e aos sábados, às 17 horas. Nessa quinta-feira, 15 de outubro, vamos apresentar um estudo reflexivo sobre a participação dos jovens nas casas espíritas. Intitula-se Espiritismo e Juventude, um papo a 3. Um reencontro aqui em nosso canal de 3 jovens que já participaram de estudos: Renato Estreno, Bruno Quintanilha e Lúcio Brandão, todos participantes da juventude da Casa Espírita Eurípides Barçanufo e que muito têm nos auxiliado. E no sábado, às 5 horas da tarde, Fernando Agarês apresenta uma reflexão sobre um tema que tem frequentado intensamente as lives na web: fraternidade. Sou um mais um. E no encerramento do nosso Notícias, hoje teremos uma mensagem dominical, que na verdade é uma pequenina história evangelizadora no contexto do tema desse Notícias. Intitula-se A Flor da Honestidade. Na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula: "Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura." E a filha respondeu: "Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio: "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, a retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio,
bem como todas as outras pretendentes, cada uma com a flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chega o momento esperado, e o príncipe observa cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz, que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor.